Em 1945, Getúlio Vargas acabou sendo afastado de seu poder. A intenção de Vargas era governar até as eleições presidenciais previstas para dezembro de 1945. Porém, meses antes, ele foi afastado. O alto comando das Forças Armadas temia que a aproximação entre Getúlio Vargas e o Partido Comunista Brasileiro pudesse ser algo articulado por Getúlio para não deixar o poder. O queremismo foi um movimento político surgido em maio de 1945, que teve como objetivo defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência. O termo se originou do slogan Queremos Getúlio. Este movimento assustava diversos representantes das Forças Armadas. O queremismo foi apoiado por operários, sindicatos e também do próprio Partido Comunista, que foi perseguido pelo governo Vargas durante anos e anos. A popularidade de Vargas estava em alta mesmo após o período da ditadura. Por esse motivo, a alta cúpula das Forças Armadas acabou afastando Getúlio Vargas em nome da redemocratização e também para garantir as eleições de 45. E no fim, quem venceu as eleições foi Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra foi um político brasileiro e general do Exército. Foi o 14º presidente do Brasil, governando entre 1946 e 1951. Eurico nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 18 de maio de 1883. Ele foi filho de José Florencio, comerciante e ex-combatente na Guerra do Paraguai, e de Maria Justina Dutra. Em março de 1902, Dutra ingressou na Escola Preparatória e Tática de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Em 1903, foi para a Escola de Guerra de Porto Alegre e, em 1904, ingressou na Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. No dia 14 de novembro de 1904, o mesmo participou do levante contra o governo de Rodrigo Alves, tendo como pano de fundo o desemprego, a miséria generalizada e a lei da vacina obrigatória. Dutra e seus colegas acabaram sendo expulsos da escola e lotados no 24º Batalhão de Infantaria, lá no Rio de Janeiro. Em 1905, Dutra foi anistiado e retornou ao 24º Batalhão de Infantaria. No mesmo ano, voltou para a Escola Militar, sendo agora instalado em Realengo. Depois de se distinguir na repressão à Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932 chegou ao posto de general do Exército. Em 1935 foi promovido a general de divisão e comandou a resistência contra a Intentona Comunista de 27 de novembro, no Rio de Janeiro. Em 1936 foi nomeado ministro da Guerra, permanecendo neste posto e até 1945, quando se manifestou para concorrer à presidência da República. O Ministério construiu a Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola de Estado-Maior, a Escola Técnica do Exército e o Palácio da Guerra. É de sua iniciativa a Lei de Serviço Militar de 1945. Em 1937, Dutra apoiou a instalação do Estado Novo pelo presidente Getúlio Vargas. Perto do fim da Segunda Guerra, ao voltar de uma viagem à Itália, comunicou ao presidente que a força expedicionária pretendia estabelecer o regime democrático no Brasil. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto, sem luta, pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Era o fim da ditadura. Presidência da República. No dia 2 de dezembro de 1945, o general Eurico Gaspar Dutra, apoiado pelo PSD e pelo PTB, venceu as eleições para presidente do Brasil, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da União Democrática Nacional, UDN, e Edo Fiuza, candidato pelo Partido Comunista Brasileiro. Juntamente com o general, foram eleitos deputados e senadores que componhariam a nova Assembleia Constituinte. O primeiro ano do governo de Dutra foi de conciliação. O país saía da sufocante ditadura de Vargas e estava terminada a Segunda Guerra Mundial. No dia 18 de setembro de 1946, foi promulgada a nova Constituição, que garantiria os direitos civis e eleições livres. Em 1947, o governo Dutra, devido às suas estreitas relações com os Estados Unidos e pressionados por setores sociais, políticos e militares,
cortou relações com a União Soviética e pediu a extinção do Partido Comunista Brasileiro, que foi pouco a pouco declarado ilegal por decisão judicial. Todos os parlamentares eleitos pelo PSB foram cessados em seus direitos políticos. A atitude do governo refletia as tensões da política internacional do pós-guerra. Os Estados Unidos lideravam os países do mundo capitalista ocidental e pretendiam deter o crescimento do mundo comunista, liderado pela União Soviética. Nessa época, o Brasil assinou uma série de acordos com os Estados Unidos e passou a defender os mesmos interesses norte-americanos no plano internacional. O presidente Dutra seguiu uma política tipicamente conservadora. Em sua administração foram realizadas duas importantes obras: a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, via Presidente Dutra, e a instalação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, com a construção da usina de Paulo Afonso, permitindo a eletrificação de grande parte do Nordeste do Brasil. Nas eleições presidenciais de 3 de outubro de 1950, 5 anos depois de ser derrubado do poder, Getúlio Vargas apresenta-se como candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro, vencendo facilmente seus concorrentes. O general Dutra deixou a presidência em 1951. Teve então o início do nacionalismo radical de Vargas, apoiado pelo PCB e por setores radicais do PTB. Os boatos sobre um novo golpe de Estado para a instalação de uma república sindicalista, igual a de Perón, na Argentina, e o crime da Rua Tonoleiros, que resultou na morte do major da Aeronáutica, Rubens Vaz, assustaram alguns setores da sociedade brasileira.